Oh, até que enfim. Meu Deus, pastor Martins. Olha, moveu céus e terra, até gente lá da Europa, gente de Marte. Você sabe que eu saí do celular e entrei no iPad, né? Porque eu falei, esse celular aqui tá com problema. Que coisa, pastor, que alegria. Ó, muita gente disse, Luciano, que o senhor é um querido. O Luciano é amigo muito querido também. Sou fã dele de carteirinha. Estou tentando arrumar aqui porque estava no celular, agora no iPad. Ô, pastor, mas nessa pandemia, nessas quarentenas, não tem muito o que arrumar, não, viu? Diz que o problema da quarentena é a extinção das loiras, né? Por quê? Porque não tem mais salão para pintar os cabelos das mulheres. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Que prazer, viu? Olha, Alegria falar desse demais. tema, para mim, é o tema que eu mais amo. Embora eu não sou, obviamente, um pastor de um tema só, falo de tudo quanto é assunto bíblico, mas esse é o que realmente me apaixona, né? Até porque eu creio que nós estamos vivendo esses últimos dias, né? Então, sem dúvida alguma, eu acho que esse é um tema muito relevante. Quero dar um oi para todo mundo aí que está te vendo, os seus seguidores, os meus também, né? Porque tem muita gente minha aqui também que eu já vi, porque quando eu avisei lá que eu ia falar sobre esse tema, a galera tudo vem, né? Tô E olha, aqui. pastor, eu acho que... O senhor gosta do John Hagee? De quem? John Hagee. Ou John Hagee. Ah, o John Hagee. John Hagee é um dos meus mentores, adoro. Eu percebi. O senhor é muito bom nas profecias também. O John Hagee, nos tempos proféticos, católicos, ele é muito bom, um homem de Deus, tem muita revelação, né? Então, eu como vou para os Estados Unidos muitas vezes por ano, pelo menos 5 vezes por ano, quando eu estou lá, eu assisto a TBN e o John Hagee tem um programa diário, né? E ele fala, dentre muitos temas, fala também do Apocalipse. Existem ótimos pregadores nos Estados Unidos que abordam esse tema. Tem um que eu adoro também, gosto demais, eu não sei se você conhece, o Perry Stone. Claro. Que é também tudo a turma da minha linha aqui. Entendeu? Sim. Então, vamos lá, pastor. Vamos. Primeiro, é uma alegria estar com o senhor aqui falando desse tema. Eu já tem tempo que bem no início da quarentena, eu fazia os vídeos e o pessoal comentava: você tem que fazer com o pastor Lamartine. Eu falei com a minha esposa: vou assistir. E aí eu não parei de assistir mais. Aqui na igreja, para os meus alunos, no nosso instituto, eles me perguntam: pastor, quem que eu posso ouvir? Eu falei: olha, pode ouvir o pastor Lamartine, ouvir o pastor Luciano, porque hoje é tão difícil, né, pastor, a gente indicar mestre, né? É muito difícil, Então, a gente pode indicar, assim, na cega, esse tipo de ensinadores. Pastor, a primeira questão que eu gostaria de abordar, logo no início, primeiro deixar claro para os irmãos que, na hora que chegar a hora de acabar a live, se acabar, acabou. Se não tiver mais assunto, a gente volta de novo, tá bom? Pastor, nós entendemos que a Bíblia Sagrada nos ensina, em primeiro lugar, que o céu, Israel, a lua e o sol são mural de recados de Deus. E que os sinais na Bíblia, eles não estão ali para nos assustar. Eles estão ali para servir do que são mesmo. Sinais, alerta, é uma pregação, né? Tudo na Bíblia. Eu costumo dizer que o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. E o Novo Testamento é o Velho Testamento aplicado. Então, tudo que a gente vê de sinais na Bíblia estão ali para servir de sinais mesmo. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer: como identificar um sinal de uma coisa corriqueira? Como é que o crente hoje pode saber que isso é um sinal ou é uma coisa que acontece de tempo em tempo? Bom, eu vou te dar aqui uma resposta, primeiro, olhando para o ponto de vista bíblico, né? Quando Deus estabelece as festas bíblicas, as chamadas festas judaicas, mas na verdade são festas bíblicas, né? A palavra festa ali não é no hebraico Hag,
Hag Sameach, feliz festas, né? Como se fala em hebraico. A palavra ali não é festa. A palavra é Moedim. Moedim é uma palavra que significa rehearsal, treinamento, ensaio. É um encontro marcado de Deus com o seu povo. Então, todas as festas judaicas, elas são estabelecidas a partir dos sinais, né? Tanto do sol quanto da lua. No caso, a festa de trombetas é a única que começa com a festa da lua nova, né? Então, já começa aí, Deus usando a lua e o sol, tá, para mostrar tempos, estações e também os sinais proféticos. A gente sabe que as 7 festas de Israel, todas elas dizem respeito ao Messias Jesus. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, foi enterrado no dia de pães ázimos, ressuscitou no dia de primícia, está tudo cumprindo exatamente as datas. O Espírito Santo veio no dia que se cumpriu a festa de Pentecostes. Qual é o próximo evento profético? A festa de trombetas. O que a festa de trombetas aponta? O arrebatamento da igreja, meu querido. Então, aí eu tenho certeza, a gente não sabe o ano, não sabe o dia, mas eu sei que é na festa de trombetas, que é o Rosh Hashanah, né? A festa do Ano Novo Judeu. É nessa época que Jesus vem. Por que Paulo fala que é ao soar da última trombeta? Porque vai ser na festa de trombetas que o arrebatamento da igreja vem. Yom Kippur, que é a festa seguinte, fala do quê? Fala do julgamento das nações e do quebrantamento de Israel, porque a grande tribulação ela vem para tratar Israel, para que Israel reconheça o Messias. E para as nações é para julgá-los por terem zombado, afrontado e daí por diante. E a última das festas é Tabernáculos, que é quando Jesus vem governar o mundo no milênio. Então, tudo isso Deus já estabeleceu com sinais dos céus, com sol e lua. Os rabinos dizem que, por exemplo, os eclipses, quando é um eclipse solar, é juízo para o mundo. Isso. Quando é um eclipse lunar, é um juízo para Israel. Para Israel. Agora, como a gente sabe que eclipse sempre teve, isso é um fenômeno, obviamente, astronômico. Mas como é que a gente sabe que é realmente algo que vem de Deus? Com as tétrades das luas de sangue, perfeito. Eu não sei se você chegou a ver já o meu vídeo. Sim. As tétrades das luas de sangue aconteceram exatamente 2014 nas festas 2015, judaicas. né? Como? Entre 2014 e 15, né? 2015 aconteceram exatamente em períodos das festas judaicas. E só no meio das tétrades teve um eclipse solar lunar, né? E no meio das 4 tétrades, um eclipse, tétrades lunares, um eclipse solar. Ou seja, isso eu não tenho dúvida que Deus está sinalizando que está chegando o tempo do juízo. E esse tempo de juízo é a grande tribulação, não tenho dúvida. Então, nós temos que olhar para os sinais dos céus, mas existem muitos outros sinais que não são no céu só. As próprias tsunamis, o aumento exponencial dos terremotos, tudo isso está apontando para aquilo que Jesus disse, tanto em Mateus 24 quanto Lucas 21, ser o princípio de dores, né? Esse eclipse que aconteceu recentemente, do tal do Anel do Fogo, eu estava lendo, pastor, no portal da CBN, né, a CBN britânica, que um cientista, um físico, estudou o eclipse de Josué e disse que esse fenômeno do Anel de Fogo foi o mesmo eclipse de Josué. A Bíblia não usa o termo eclipse, mas é evidente que foi um eclipse. O que nós vemos lá em Josué? O sol da altura da lua, ao Jalon e Gibeão. Então, se o sol estava da altura da lua, isso aí é só fazer uma equação física simples, você vai ver que a lua está tapando o sol, dando ali o anel de fogo. E ele realmente mostra a Bíblia referindo-se a um eclipse solar lunar. O senhor acabou de dizer, e isso é bíblico, que lua de sangue é juízo para Israel
e lua negra é eclipse para as nações. Se nós formos analisar historicamente falando, de 2014 para cá, que foram os períodos do aparecimento das tétrades lunares, o mundo virou de ponta cabeça. Completamente. Completamente. Quem esperava por esse episódio que nós estamos vivendo? Eu não tenho dúvida que Deus está chamando a atenção, primeiro da igreja, porque quando você vê o apóstolo Paulo, a carta de 1 Tessalonicenses, segunda também, mas a primeira, por excelência, o tema central é o arrebatamento. Sim. E quando ele chega no capítulo 5, depois de ter falado do arrebatamento, ele fala, por exemplo, daqueles que vão ser pegos no dia do Senhor de surpresa porque estão dormindo. Entendeu? Aí ele diz, mas vocês não vão ser pegos de surpresa porque vocês não são como os que dormem. Tá? E lá ele diz claramente que nós não fomos destinados para ira. Mas como é que Deus vai garantir que a sua igreja não vai ser pega de surpresa? Através de sinais claros. Então o mundo, por exemplo, está estupefato, o mundo está pensando em como vencer o vírus, mas o mundo não está enxergando que por trás disso Deus está despertando a igreja. Inclusive despertando para o último grande avivamento. Para o último grande avivamento. Irmão, você sabe que no meio dessa pandemia, eu sou pastor de uma igreja grande, uma igreja abençoada, já fundei muitas igrejas, mas eu, sinceramente, eu estava pensando em me aposentar daqui uns 10 anos, preparando um sucessor e tudo. Um dia de madrugada, Deus me levanta e ele fala diretamente, assim, muito claro no meu espírito: filho, você já percebeu como as suas mídias sociais estão explodindo? Como o seu canal do YouTube está explodindo? Eu estou falando hoje para 6, 7 milhões de pessoas por mês. Meu Deus. O meu canal do YouTube está crescendo 2.000, 3.000 pessoas novas por dia. Uau. E o Espírito falou, você já percebeu isso? Eu falei, já. Por que você acha? O Espírito Santo dialogando comigo. Eu falei, Senhor, o senhor quer que eu pregue o evangelho? Ele falou, você já viu quantas pessoas na internet dizem que você é o pastor delas, que elas não têm pastor, que elas são desigrejadas? Quantas pessoas estão te seguindo? Sim. O que o senhor quer dizer com isso? Eu estou despertando a minha igreja para se envolver com essas pessoas. Você vai se responsabilizar, vai mentorear essas pessoas, porque eu estou voltando. Então, isso deu uma reviravolta na minha maneira de enxergar meu ministério. E hoje, eu já estou com células no mundo inteiro, irmão. Na Europa, aqui no Brasil, está explodindo pessoas desigrejadas, que não têm igreja, que não têm pastor, e que já estão se tornando pessoas debaixo de uma mentoria. Isso foi a pandemia que fez. E eu quero dizer que este é o último grande avivamento que virá, porque Tiago fala que o lavrador espera o precioso fruto, aguardando as primeiras e as últimas chuvas. A primeira chuva do avivamento foi na igreja primitiva. Agora, antes de Jesus voltar, haverá uma colheita em todos os 4 cantos da terra. Então, eu tenho pregado domingo após domingo para dizer, abre os olhos, tira a visão só da igreja local, porque agora Deus está chamando a igreja para alcançar os 4 cantos da terra. Isto é um sinal que Deus está dando. Jesus falou de pandemia, falou de epidemia. Então, o que nós estamos vendo é claramente um antigosto, né? Um preâmbulo do que vai acontecer na grande tribulação e numa escala muito maior. Eu estive fazendo uns 2 meses atrás uma live com o pastor Eibe no canal dele, e ele queria que eu falasse sobre avivamento. Eu disse, pastor Eibe, o senhor parou para pensar que da rosa amassada vem o perfume, do trigo amassado vem o pão, da azeitona amassada vem o azeite, da uva amassada vem o vinho? Historicamente, todo avivamento é precedido de um desastre. Está na história. Todos os avivamentos da história foram precedidos. Em 1900, você tem a gripe espanhola. Entre 1300 a 1500, antes da reforma, você tem a peste negra. Aí, antes dos grandes avivamentos, você tem guerras. Então, na profecia de Joel,
na profecia de Joel. Olha que coisa tremenda. O Senhor vem gafanhoto, vem peste, vem tudo. Ele fala, agora depois disso derramarei do meu espírito. O Senhor falou com Israel depois das pragas do Egito. Então, é evidente para cada um de nós que a igreja não pode se atemorizar. Ela tem que ver tudo isso com expectativa. Mas eu creio, pastor, veja, foi no século XVIII, em 1900, em que a peste espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas, que nós temos. Quem que nós temos? Evan Roberts, o movimento A Voz da Cura, as grandes tendas, vem aí Billy Graham. Aí, em 1800, você tem Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, e etc. Ou seja, esses grandes avivamentos vieram no mesmo período de grandes guerras e pandemias. Agora, eu vejo... Tem um detalhe também. Sim. Se você pensar até no próprio, na descida do Espírito Santo, primeiro, Jesus pediu que eles ficassem confinados. Eles ficaram confinados, até por estarem atemorizados dos judeus, eles ficaram ali aguardando serem revestidos de poder, e quando veio o Espírito Santo, eles se espalharam, né, entre as nações. E a igreja primitiva, que estava resistindo de cumprir o chamado para todas as nações, porque eles entenderam o chamado, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, mas eles não queriam sair. Aí veio a perseguição e a diáspora levou o evangelho para o mundo. O que está acontecendo agora é isso. Essa pandemia tirou os olhos da igreja de voltar para dentro de si mesmo e passou a olhar para o mundo. Então, irmão, esse grande avivamento é um grande sinal de que Jesus está vindo, porque eu creio que muita gente sincera, como Cornélios, cujas orações chegam a Deus e agradam a Deus, mas não conhece a verdade, está clamando. Até no meio dessa pandemia, a igreja tem que se levantar. Tem que se levantar. Esse avivamento, deixa eu lhe contar um testemunho. O ano passado eu falei, eu vou começar uma célula de novo, porque eu já lidero muitos líderes de célula e tudo, mas eu falei, eu vou ter uma célula. Em um ano, nós tivemos 80 conversões. 80 batismos. Na minha célula, eu não tive nenhum culto de célula que não tivesse 5 conversões. Eu não tive nenhum culto no ano inteiro na Igreja Palavra Viva que eu não tivesse, num domingo, pelo menos umas 30, 40 decisões. É hora de lançar semente, porque vai haver uma grande colheita. Agora, paralelamente a esse grande avivamento, a multiplicação da iniquidade, a apostasia, porque a palavra de Deus diz em Tessalonicenses que não vem antes o Senhor, antes que haja apostasia e a revelação do filho da iniquidade, o homem da perdição, né? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, essas duas coisas vão caminhar paralelas. Vai caminhar um grande avivamento e vai caminhar também paralelamente a grande apostasia que nós estamos vendo. Não, e isso também esteve na história. A cada 100 anos, eu estava esses dias estudando, fui entrar na questão de estudar catástrofes, pandemias e guerras, e acabou que eu percebi um dado muito importante. A cada 100 anos na história, nós temos 3 coisas. Ou uma guerra ou uma pandemia, mas sempre tem um avivamento. A cada 100 anos. Nós completamos 100 e poucos anos do último avivamento, que é Azusa e País de Gales. Isso mesmo. Vou contar um testemunho. Quando o Billy Graham morreu, eu estava indo pregar na igreja Lagoinha, em Niterói. E dentro do carro, eu estava dentro do carro assim, e saiu na CBN lá, morre o maior evangelista do século e etc. Né? Eu parecia que tinha morrido alguém, meu parente. Encostei, pus um fone, fiquei quietinho, fiquei na minha ali, e de repente o Espírito Santo falou comigo. Morreu um dos últimos remanescentes da história passada. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Abriu-se a temporada para o maior avivamento da terra. Parece que foi uma mudança. Todo mundo falou, muitos profetas falaram que a partir da morte de Billy Graham, parece que foi uma mudança. O manto do Billy Graham está sobre a juventude. No descendo que nós tivemos no Brasil, eu fui dar uma palavra lá,
Quando eu entrei lá, pastor, eu comecei a chorar. Porque eu vi aquela juventude, sei lá, 70 mil pessoas, jovens, chorando, apaixonados por Jesus. Nós vamos conquistar esse mundo. Pode crer. Antes de Jesus voltar, a terra vai ser abalada. Está caindo uma grande chuva. Eu tenho feito lives em outras línguas também. Eu fiz já 3 lives com igrejas italianas. O senhor fala bem o italiano, né? Estou falando bem italiano. Eu já falava, mas estava meio enferrujado. Faz 6 meses que eu estou aqui. E estou falando. E estou falando por quê? Porque eu quero atingir... Quando eu falei sobre Apocalipse para aquele povo, você não tem ideia como eles ficaram impactados. Estou começando a pregar, fazer vários vídeos em inglês também. Quarta-feira eu vou fazer uma live com um pastor de Tulsa, um americano. Por quê? Porque agora é hora de conexões, pastor. É hora de conexões. Então, eu falo inglês, eu falo italiano, eu falo francês e eu tô me jogando, entendeu? E estava pensando em aposentar, né? Não, agora acabou a aposentadoria. Agora eu estou me preparando para arrebatamento na igreja. É isso aí. E se for para morrer, eu quero morrer pregando a palavra. Meu Deus. Eu estou assim, muito motivado de fazer essa obra de levar a palavra de Cristo para o mundo inteiro. E Deus falou comigo, volte para a Europa. Porque a Europa, ela está praticamente um continente pós-cristão. E Deus falou, vocês receberam o evangelho dos europeus, vocês vão devolver para lá. Então nós estamos entrando todo mês de julho, eu vou dedicar daqui até o final da minha vida para fazer conferências em todas as nações da Europa. É só me convidar. Eu vi que o Jackson está aí, né? Se quiser me chamar, pode chamar que eu vou pagar a passagem, pago tudo porque eu quero pregar. Eu também. Você sabe que quando eu vou à Europa, pastor, eu gosto de pagar a minha despesa, porque tem gente que pensa que é para a igreja na Europa, imagina que é milionária. Exato. Mas não é. A Europa hoje é um campo missionário. Exatamente. Eu tive realizando uma conferência bem, acho que mês de abril, com a pastora Rosalind, amiga sua também, e eu preguei 4 mensagens numa conferência que ela pediu, chamada Eternidade. E sabe o que a gente fazia? Eu pregava e depois falava. Ela fez aquela... põe a voz em italiano na gente. Eu falei, agora você que quer aceitar Jesus, manda uma mensagem nesse WhatsApp. Passou, foram mais de 100 conversões, gente mandando mensagem no WhatsApp. Italianos. Pessoas... Esse mês de julho eu ia passar o mês inteiro com a Rosalind lá na Itália. Pastor, o italiano está numa abertura impressionante, pastor. Impressionante. Eu realizei uma conferência na Itália em dezembro de 2019 e tivemos um espaço ali, pegamos o espaço da Igreja Assembleia de Deus, que é um espaço muito grande. Pastor, aí eu patrocinei o Face, fiz tudo, eu queria dar iniciativa. Então, patrocinei o Face italiano, eu fui um embrião. Pastor, foram 170 almas. Foram 700 pessoas por dia. Você sabe o que é 700 italianos assistindo uma cruzada? É uma multidão. É a multidão. E aí, antes de começar a pandemia, nós já tínhamos, em Liechtenstein, que não tem uma igreja evangélica. A gente ia fazer lá, patrocinar Face em alemão e tudo. Aí veio a pandemia. Essa visão que o senhor está tendo, Deus tem falado com a gente. Eu não sei de alguma forma, mas o evangelho está começando a fazer o caminho de volta, pastor. Ele vem de Israel, passa pela Europa e chega até nós, e parece que ele está voltando de novo. É isso mesmo. Uma coisa impressionante. Então, eu creio realmente, pastor, nesse grande avivamento. Por isso que eu costumo dizer que Apocalipse não é uma mensagem de terror, é de fé e esperança. E tem muita gente que acusa a gente que é pré-tribulacionista, pré-milenista, de sermos escapistas. Muito pelo contrário. Ou pregadores do caos, né? Eu vou te dizer uma coisa, pastor. Eu nunca vi tanta gente se consagrando para Deus, com espírito de urgência para pregar o evangelho, como aqueles que ouvem a palavra da volta de Jesus. Aí ficam esse pessoal criticando, só, sabe, com teologuês. As igrejas estão tudo morrendo, estão tudo, sabe? Agora você prega a volta iminente de Jesus, porque... Fervor. E uma das coisas que eu afirmo, eu não sei se você vai querer enveredar por esse lado, né?
uma das, para mim, maiores evidências de que o arrebatamento pré-tribulacionista é o verdadeiro é a doutrina da iminência da volta de Cristo. Porque em todas as gerações, os crentes esperavam que Jesus voltasse na sua própria geração. O próprio apóstolo Paulo esperava. Então, se, por exemplo, se você for um mid-tribulacionista, se você sabe que a última semana de Daniel começa com a assinatura do acordo, então, na hora que assinou o acordo, você já volta 3 anos e meio, você sabe a data da volta de Jesus. Então, para que eu vou me preocupar em me santificar? Porque primeiro vai ter assinatura, aí tem 3 anos e meio. Se você for né, pós-tribulacionista, assinou. É só esperar o anticristo se manifestar e se consagrar. E aí você faz as contas, entendeu? Mas não, em todas as advertências de Jesus aguarde, vigie, porque você não sabe a hora. Então, a doutrina da iminência da volta de Jesus só tem sentido com a visão pré-tribulacionista, pré-milenista. Então, o que eu penso? Quando você prega a volta de Jesus, eu prego na minha igreja, eu falo de tudo. A cruz é o centro, Jesus é o centro, é a minha primeira temática. No entanto, é uma questão assim, não passo 2 meses sem pregar uma mensagem sobre a volta de Jesus, e às vezes uma série inteira. O povo se converte, o povo se consagra, pede perdão, para de frescura, entendeu? Sai do nheco-nheco e o avivamento desce, meu irmão. Desce. É verdade. E Deus falou, olha, não se importe não, porque eu te levantei nessa nação para falar da minha volta. E eu vou continuar falando. Pode me chamar de louco, do que for. Pastor, então agora vamos ao segundo tema, que é muito importante também. O senhor fez um vídeo agora recente sobre os gafanhotos. Muito bom o seu vídeo. Sugiro que os irmãos depois vão lá no YouTube, digite lá o nome do pastor Lamartine e o vídeo é Gafanhotos. Os gafanhotos que estão tocando terror, disseram que tinha sumido do Brasil, agora voltou o alerta de novo, que eles devastaram, foi um pouquinho, mas voltou de novo para a fronteira. Agora está a 50 quilômetros, passou no Fantástico domingo, está a 50 quilômetros do Brasil. Esses gafanhotos estão na Bíblia também como sinais, do Gênesis ao Apocalipse. Nós podemos entender que isso também é mais um sinal, e é importante a gente entender que gafanhoto, pandemia, lua, eclipse, terremoto na Califórnia, no México, não significa que Jesus vai voltar esse ano, essa manhã, ou pode voltar ou não. Mas o povo tem que saber discernir a diferença de um sinal ou de um momento de princípio de dores da real, do soar da trombeta ou do início de tudo. O que nós podemos interpretar se realmente esses gafanhotos são sinais ou é mais uma coisa da natureza? Os gafanhotos, na minha opinião, tá? É óbvio que esse é um fenômeno da natureza, mas na minha opinião, os gafanhotos eles não são um sinal da volta de Jesus. Eles são um sinal de juízo de Deus. Olha aí, ó. Olha aí. Os gafanhotos na Bíblia estão sempre ligados ao juízo. E ao serviço de Deus. Por exemplo, no Egito foi uma das pragas. Por quê? Porque Faraó estava afrontando a Deus, não deixando o seu povo ir. Quando você olha o próprio livro de Joel, por que o povo estava passando por tudo aquilo? Por causa do pecado. E quando Deus fala do gafanhoto, o gafanhoto foi o instrumento que Deus usou para acabar com a colheita, para acabar com toda e qualquer prosperidade da nação, para que o povo pudesse clamar a Deus, e aí vem o avivamento. Quando você vai no livro de Malaquias de meu exército, né? Então, quando você vai para o livro de Malaquias, você vê a mesma situação. Entendeu? Quando ele fala por vossa causa, né, depois que eles passam a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, eu repreenderei o devorador. Que devorador é esse? É o gafanhoto devorador. Né? E em seguida ele fala sobre isso. Então, Deus ele permite ou envia, não vou aqui ser dogmático, os gafanhotos, mas sempre estão ligados ao juízo de Deus contra o pecado. Eu até falei, tá? Esse vídeo que eu lancei aí sobre o gafanhoto, pra você ter uma ideia, o YouTube tirou do meu canal. Meu Deus! Eu tô brigando com eles para que eles ponham de volta. Na medida que eu não feri nenhum princípio do YouTube, eu digo, olha, ali esse vídeo ele tem um aspecto científico, eu falo de como funciona,
né? Eu falo, tem um aspecto histórico, eu trago a história do Egito para falar sobre a invasão do gafanhoto, mas por que eles ficaram incomodados? Porque eu falei que no Brasil as afrontas que estão sendo feitas a Deus, inclusive contra Jesus, contra figuras que são sagradas, estão trazendo para o Brasil juízo. Por quê? Porque a televisão, a mídia, todos esses instrumentos, vamos dizer assim, de convencimento, de influência para a nação, estão cada vez mais caminhando para aquilo que é abominável. Então, isso se tornou delicado porque eu toquei na ferida, entendeu? Eu, na minha opinião, eu creio que o Brasil está vivendo um momento de juízo muito delicado, uma guerra espiritual de altíssimo nível, nível de principados, e é uma guerra cultural, vamos falar assim, do ponto de vista ideológico, da esquerda contra a direita, mas quando eu falo da esquerda, eu não estou falando da esquerda que pretende uma revolução do proletário contra os burgueses. Não. Hoje a pauta é da guerra cultural, é o marxismo cultural, é aquela coisa de quebrar os paradigmas da fé judaico-cristã. E isto está sendo pautado, capitaneado por todas as televisões, pelos jornais, e veja o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, a guerra que ele está tendo que enfrentar, porque ele está assumindo um posicionamento mais conservador. É só ver agora o que o ministro Fachin sugeriu, que a igreja evangélica não vai poder lançar mais candidato. Você já imaginou? Isso daí é um... Agora, veja, o mesmo Fachin sugeriu que as universidades, em época de campanha, pudessem discutir política. E a igreja não pode. Agora, nas universidades é onde estão toda a esquerda. Os professores, quer dizer, isso, sabe o que é isso, meu irmão? Isso é o que vai acontecer na grande tribulação. Nós estamos vendo o recrudescimento dessa perseguição contra Deus. Então agora é a hora da igreja levantar a cabeça e Deus, paralelamente, manda os seus sinais. Então, na minha opinião, gafanhotos não estão falando da vinda de Jesus. Gafanhotos estão como um sinal de juízo para Deus. Tanto na Argentina, que deixou de colocar de novo um cara mais aberto, um cara mais de direita, mais conservador, e colocaram de volta aqueles que são contra Deus, que são corruptos. Então, o que nós estamos vendo no Brasil é isso. Então, a igreja tem que se preparar, tem que pregar o evangelho. Agora, eu creio uma coisa. Do mesmo jeito que Deus manda o devorador, diz, se você for fiel, eu vou repreender. O livro do Crônicas fala disso, né? Tem que orar, buscar, se humilhar. Porque antes desse texto... Deus vai nos guardar. É isso aí. Antes do texto do Crônicas, que ele fala em orar e se humilhar, ele fala, quem sabe eu envio os meus gafanhotos e consuma a sua plantação. Mas se vocês se humilharem, eu sararei a terra. Esse sarar a terra é livrar ela dos gafanhotos. Os gafanhotos estão na Bíblia. Toda vez que os gafanhotos apareceram na Bíblia, foram para mostrar a atividade divina. Então, os gafanhotos estão aí como Deus dizendo para nós, sou eu que estou agindo. Eu acredito sim, pastor. Eu acredito que Deus está chamando a igreja, primeiro, a orar, ao arrependimento. Eu acho que os pastores, no meu ponto, eu acho que a maioria, muita gente, mas boa parte dos pastores tem que cair na realidade que nós estamos vivendo e convocar a igreja a assembleias solenes. Eu acho que está na hora da gente fazer convocar para jejum, oração, arrependimento. É hora da igreja rasgar o coração e tocar o coração de Deus. Porque, sabe o que Deus falou comigo esses dias? Eu não preciso de nada dos seus programas, dos seus prédios. Eu preciso que vocês se importem com o que eu me importo. Uau. Que vocês amem o que eu amo. E Deus falou assim, eu impedi de vocês se reunirem porque vocês estavam tão focados nos seus próprios eventos que vocês se esqueceram que do outro lado do mundo existe gente morrendo. Estou todo arrepiado aqui, ó. Eu participo de um grupo, que até o Abe, se estiver aqui nos vendo, ele participa também, Global Kingdom, né?
Então, essa semana passada, eu tive a oportunidade de traduzir algumas pessoas. Traduzir um inglês, um lord inglês, um bilionário. Traduzir um pastor egípcio falando da perseguição na Síria. Traduzir uma americana que está entre as 100 maiores CEOs do mundo. Traduzir... Depois o senhor vai falar dessa americana. Eu comentei dela esses dias. Daqui um pouco eu vou falar dela. Traduziu um paquistanês que Deus está fazendo um avivamento extraordinário lá. E uma coisa que eu fiquei muito chocado é que esse egípcio citou de 600 mulheres nas Sírias cujos maridos perderam a cabeça. Eles eram muçulmanos, mas o ISIS decapitou 600 homens. E as mulheres ficaram com fome, com seus filhos, sem ter onde morar, sem ter nada, porque a Síria está destruída. A igreja cristã entrou lá, começou a amar essas mulheres, todas se converteram, as crianças estão todas cantando para Jesus. Esse é o nosso tempo. A pandemia, para os outros, pode ser juízo, mas para nós é oportunidade de pregar a palavra. Então, meu querido, eu digo para você que está aí, que tem ministério, abra o seu coração, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias nesse tempo. E para nós seremos livres do gafanhoto. Eu vou te falar, quando a igreja fechou, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Meu querido, eu vou te falar uma coisa. Eu dava 3 toneladas de alimento por mês, eu estou dando 20 agora. Glória a Deus. Porque ao invés de faltar dinheiro, o dinheiro veio. Então, Deus está equipando a igreja. Agora, nós temos que entender esse momento. O mundo não vai ser igual era antes mais, pastor. Agora o mundo mudou. E a igreja tem que olhar para fora, atingir as nações. O Brasil inteiro está procurando líderes de células. Eu estou passando a mentorear gente no Brasil inteiro, dizendo, me ajuda, me ajuda. Eu não tenho igreja, porque eu não vou pastorear ovelha que já tem pastor. Sim, sim, sim. Uma questão ética e não é esse o sentido. Mas o Brasil tem 11 milhões de desigrejados. Você tem ideia disso? A primeira denominação do Brasil é a Assembleia de Deus. Tem, a segunda são os desigrejados. A segunda são os desigrejados. Esse povo está desesperado, porque essa teologia barata de que não precisa igreja está começando a ruir diante de uma pandemia dessa. Então eles estão procurando gente que tenha paixão por Jesus, pela cruz, pela mensagem da salvação. É o que Deus está fazendo. E esses gafanhotos, na minha opinião, são sinal do juízo de Deus para a nação brasileira. Aquela nuvem de poeira que sempre só dá no Saara e já chegou na América. Eu tenho um amigo em El Salvador, ele me mandou uma foto de El Salvador, pastor, de ontem. O dia virou noite. Tem 2 dias isso lá, que o dia virou noite, o sol não aparece. Não, e essa nuvem, ela não é tão incomum. Entretanto, como está agora, eles não têm registro na história. Mas como é que a nuvem viaja e atravessa o oceano? Pelos ventos. Isso é possível acontecer. Sim, mas não nesse nível. Não nesse nível. O que está acontecendo é que esse ano está tendo muito mais vulcões. As cadeias de vulcões estão ativas, terremotos, pandemia, princípio de dores. Você sabe que, eu não tenho que te explicar, porque você é um homem culto, preparado, você sabe que aquele termo princípio de dores está falando das dores de parto. E as dores de parto, elas vão, quanto mais próximo está o nascimento do bebê, elas aumentam em número e intensidade. É o que está acontecendo. Isso significa que a igreja tem que estar atenta, porque a gente tem que se santificar. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Apocalipse 3:10 diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Vamos entrar nesse tema agora. Pastor, primeira pergunta. Somos a geração do arrebatamento? Eu creio. Eu creio porque... Você conhece, né, a história da figueira, né? Sim, eu ia falar sobre isso agora. A figueira. Somos a geração do reeditar da figueira. Exatamente. Figueira é um símbolo de Israel, uma das árvores que simbolizam Israel. E Jesus disse, porque a pergunta dos discípulos tinha a ver com isso.
Jesus disse, olha, quando vocês olham para a figueira e vê as suas folhas, você sabe que está perto do verão. Por quê? Porque as folhas reverdecem na primavera. O que vem depois da primavera? Verão. E Jesus diz, quando vocês virem essas coisas acontecerem, não passará uma geração antes que eu venha. Mas Jesus está dizendo isso. A geração a geração da que figueira. viu a figueira florescer. Agora, existe uma discussão teológica se a figueira floresceu em 48 ou em 1967. Eu, pessoalmente, creio que foi em 67. Porque não existe Israel sem Jerusalém. Jerusalém é onde Jesus vai reinar. Muito bom. Então, muito bom. o florescimento... Eu antes pensava que era 48, mas eu não tinha pensado em Jerusalém. Porque é parte de Israel. Agora, onde Jesus vai reinar? Vai reinar em Jerusalém. Então, foi quando Jerusalém voltou para a mão dos judeus, ali começou a última geração. Então, eu creio que nós estamos nessa geração. Agora, as pessoas vão dizer, quantos anos? 40? Já passou. Não, irmão. Dá 70. Eu acho que é o tempo de vida de um ser humano. 70 anos. Ou 80 para dar o cansaço. Não, pode ser até 100 anos. Eu não sei. 100. Eu acho que nós estamos nessa última geração. A geração que viu Israel. Olha, falando da questão escatológica, os pré-milenistas, eles eram vistos pelos amilenistas, pelos pós-milenistas, de uma maneira engraçada, era jocosa. Quando eles falavam, né? Você conhece a teoria do replacement, né? A substituição, sim. Que agora Israel é a igreja, não é mais, né? Israel é da substituição. Isso, a verdadeira Israel agora é a igreja. Isso é um absurdo. A pessoa dessa nunca leu Romanos 11, entendeu? Eu acho que isso é uma heresia. A teologia da substituição é considerada heresia. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? As pessoas riam dos pré-milenistas que diziam que Israel ia voltar para sua terra. E eles diziam, não é de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tanto é que depois da Segunda Guerra, eles quiseram dar um território de Israel em Uganda. Sabia que o primeiro acordo era dar para Israel, para o povo que veio do Holocausto, Uganda. Aí como é que chama? O Ben Gurion fala assim, em Uganda pode ter rios, mas não tem o Jordão que Deus abriu. Em Uganda pode ter monte, mas não tem um monte em que Deus desceu fogo. Nós não vamos aceitar um outro espaço. Nós queremos o nosso terreno. E aí, na própria resolução da ONU, deram para Israel o pior que tinha. Era só deserto. Os árabes falaram, não queremos. Não aceitamos, não reconhecemos. Davi Ben-Gurion, dia 14 de maio de 48, declarou o nascimento do Estado de Israel. No dia seguinte começou a Guerra da Independência. Era só um bando de gente que não sabia lutar, que não tinha arma. E, meu querido, em 1 ano e meio, Israel tinha ganho aquela guerra contra mais de 50 milhões de árabes representados. E aí, eles não só ficaram com aquele território, mas ganharam mais território. E foram. Aí todas as incursões árabes, a dos 6 dias, foi mais uma delas. A BBC de Londres, dias antes, estava entrevistando pessoas judeus, e eles estavam querendo fazer da principal praça de Tel Aviv um cemitério, porque eles estavam com medo. Em 6 dias, Deus devolveu Jerusalém para eles. Shlomo Goren, o rabino que entrou, ele tinha 50 anos, no ano do seu jubileu, ele entrou tocando shofar lá no Monte Moriá do templo, e os paraquedistas israelenses entraram lá e tomaram de volta Jerusalém. Ali começou, soltou o cronômetro da última volta. Eu não tenho dúvida de que nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. É a geração que vai ver o arrebatamento da igreja. Amém. Irmãos, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar essa, salvar ela, deixar, e volto com outra live para a gente continuar. Eu tenho 2 perguntas importantes para a gente continuar aqui. Você tem certeza? E se não der certo? Tem. Nós estamos aqui com 1.500 pessoas na live. O pessoal está
querendo, pastor. Não, estou falando e se não der certo aqui do... Porque hoje você sabe que não precisa ficar em 1 hora, né? Você Não pode precisa? estender. Não. Não, então vamos embora. Eu já fiz live de 1h30, agora o Instagram já está liberando. Não, então não vamos terminar a live. Eu pensei que tinha que acabar, porque está quase dando 1 hora. Não, pode ficar tranquilo, faz ela direto, porque vai que depois eu consigo entrar depois. Não, desculpe então, você vê como que eu não estou sabendo de nada. Bom, pastor, eu quero entrar num tema aqui agora, que é um pouco polêmico, mas eu sei que o senhor não foge de polêmica, o senhor tem muita sabedoria. A gente precisa ter sabedoria até para abordar as polêmicas sem ferir o contraditório. Né? Isso faz parte da sabedoria. Pastor, nós temos hoje uma teologia que criou muita proporção no Brasil, que ela é conhecida por 3 nomes. Primeiro, ela é conhecida como teologia dos 7 montes. Depois, preterismo parcial, né, que vem ali das 4 linhas escatológicas. Depois, também ela é conhecida como triunfalismo ou escatologia vitoriosa. Essa escatologia se consiste no quê? Na realidade, ela é o pós-milenismo moderno, com outro nome. Nós sabemos que o pós-milenismo, antes da Primeira Guerra, era a maioria, né? Ele vem desde Lutero. Lutero cria que 666 era Nero, aquela coisa toda histórica. Só que quando vem a Primeira Guerra, ela perde já muito adepto. Na Segunda Guerra, com a morte dos 6 milhões de judeus, ninguém mais pregou pós-milenismo. Mas ela criou muita força nos últimos anos na América, talvez porque depois das Torres Gêmeas, a queda das torres, os Estados Unidos veio muitas mega churches, veio um tempo de prosperidade, de fato, ali com Bill Clinton. E isso também vem no Brasil. O Brasil vem de uns 10, 15 anos para cá, um bom momento da igreja. Veja, Diante do Trono reuniu 1 milhão aqui, 3 milhões, Marcha para Jesus, multidão, aquilo que o senhor já falou. Então, ou seja, a igreja viveu um bom momento. Então, qualquer um pode dizer, tá vendo? A igreja brasileira vai ser igual a colombiana agora, que vai ter governo aceito pela população, etc., governo cristão, governo evangélico, então vamos conquistar o mundo. E aí nasceu essa teologia de que Jesus vai voltar só depois do reino ser implantado através da igreja. Eu acho que isso, em parte, é muito bom, que leva o crente a ser motivado, mas, por outro lado, também é um perigo muito grande de acomodamento espiritual da igreja e também teológico. Nós estamos vivendo hoje, talvez com essa pandemia nem tanto, mas antes dela, o auge dessa teologia aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A ideia de que a igreja não vai ter mais favela, não vai ter mais isso, então a igreja tem que conquistar literalmente o mundo todo. Eu não acho que Jesus mandou a gente conquistar o mundo. O cristianismo é transportar, tirar das trevas e trazer para o reino da luz. Né? Então, existe uma troca de reino aí. E o nosso reino vai crescendo e o deles também continua lá, o das trevas continua, mas o nosso aqui. E daqui um pouco esse das trevas tenta perseguir o da luz e etc. Como que nós podemos blindar o povo de uma forma bíblica contra esse acomodamento teológico e mostrar para eles que essa teologia ela não é verdadeira? Bom, antes de mais nada, é importante a gente ter a capacidade de reconhecer o que é bom e o que é ruim. A teologia dos 7 montes eu acho interessantíssima. Tirando a parte escatológica, eu acho ela interessantíssima, porque ela fala as áreas da sociedade. Que nós estamos envolvidos com as principais áreas de influência na sociedade. Isso é bíblico. Sim. Isso é bíblico. Quando Jesus fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está dizendo que o chamado da igreja é trazer o reino do céu para a terra. A gente não pode só pensar em levar as pessoas da terra para o céu. A gente tem que entender que quando a igreja é forte, ela transforma a sociedade. Foi assim com Lutero, foi assim com Calvino. Se você analisar do ponto de vista sociológico e econômico, as nações protestantes são mais ricas. Os hospitais nasceram das igrejas, né? Então, exato, não só hospitais. Você pega o Calvino, ele fez uma reforma educacional.
Então, veja, essa área da teologia, dos sete montes, eu acho interessantíssima. Sabe onde está o erro deles? O erro deles é eles acreditarem em algo que não está na Bíblia. Porque é o que você falou, o pós-milenismo, ele nasceu num tempo da história da humanidade que o mundo estava avançando muito, estava com uma relativa paz, descobrindo coisas importantes, avanços na Revolução ciência. Industrial. Revolução Industrial, descoberta da penicilina. Então, poxa, o mundo vai ser evangelizado e não tem nada dessa história de anticristo, porque isso tudo já passou, o que é ridículo, né? Porque Nero morreu no ano 68 e todos os pais da igreja sabem que o Apocalipse foi escrito no ano 95 ao ano 100. Isso daí é claro, é evidente para a igreja do segundo século. Isso mesmo. Que é mais de 30 anos depois. Então, como é que o Nero podia ser anticristo se nem tinha anticristo ainda? E, bom, por incrível que pareça, isso é uma teologia, né? É uma teologia. Os preteristas e os pós-milenistas, eles pegam parte do preterismo e vêm com essa coisa de que o mundo vai melhorar, e o mundo vai ser evangelizado pela igreja. E depois de um tempo que o mundo for maravilhoso, aí Jesus volta. Gente, eles têm que rasgar o Apocalipse. Porque o Apocalipse fala exatamente o contrário disso. Agora, veja, eu não tenho problema de transitar com as pessoas que creem nos sete montes naquilo que eu concordo com ele, como os morávios falavam. Naquilo que nós discordamos, respeitamos. Naquilo que nós concordamos, vamos ficar juntos, né? Ter unidade. E em todas as coisas, amor. Eu tenho grandes amigos que pensam, que creem nessa teologia, mas eu falo, olha, se você quiser ter comunhão comigo, vamos deixar isso de lado. Por quê? Porque para mim é muito claro que o mundo não vai melhorar. Quando eu falo que a igreja vai ganhar milhões de pessoas ainda, é porque eu vejo na Bíblia evidência para isso. Agora, o mundo vai piorar. É isso aí. E se você, como é que você convence a tua ovelha? Hernani, é fácil. Manda eles olharem para o lado. É o que estamos vendo aqui. Veja a ética, veja a moral, veja a televisão, veja o cinema. Se você ver um filme de 40 anos atrás, são filmes lindos, filmes românticos. Agora é só pornografia, agora é só violência, é só feitiçaria. Desculpe, quem está comandando esse mundo não é a igreja. A igreja está lutando e resistindo. Como diz 1 Tessalonicenses, que o anticristo não vai se manifestar enquanto aquele que o detém não seja retirado. Ou seja, a igreja, nós somos a resistência, mas nós não vamos dominar o mundo. Isso não vai acontecer sem a presença física de Jesus. Então, primeiro, mostra as incongruências na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o mundo vai piorar. Jesus falou, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará paz na terra? O amor de muitos esfriará. Os dias do Filho do Homem serão como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Eu te pergunto, está melhorando? São tempos em que Deus estabeleceu juízo. E se você olhar para todos os tipos proféticos, por exemplo, você pega Matusalém. Matusalém é um nome que no hebraico é Matushelah, que significa sua morte trará. Enoque viveu uma vida mais ou menos. Mas quando ele tinha 65 anos, ele ele teve de Matusalém. Deus falou com ele que o dia que Matusalém morresse, viria o dilúvio. Por isso que ele chamou Matusalém de Matushelah. A sua morte trará. Trará o quê? O dilúvio. Gente, a Bíblia é um livro verdadeiro. E o próprio livro de Apocalipse diz: quem lê e crê nas palavras dessa profecia é bem-aventurado. É verdade. Agora, eu quero lançar aqui uma reflexão, tá? Que não é o que eu não vou afirmar isso. Mas eu quero te fazer algumas perguntas retóricas. Para você ser salvo, o que você tem que fazer, pastor? Crer em Jesus. Certo. Para você receber uma cura, no que você tem que crer? Em Jesus, tem que ter fé. E tem que ter fé que Deus cura. Exato. Sim ou não? Perfeito. O crente que não crê que Deus cura hoje, ele está salvo, mas não vai ser curado, não é isso? Não vai ser curado.
E aqueles que não creem no arrebatamento? Não serão arrebatados. Será? Não faz sentido? É verdade. Pastor, eu não afirmo, mas eu fico cabreiro, porque pastor, eu não creio. bênção você recebe se não for pela fé. Não, eu não creio. A hipergraça está aí dizendo que o cara vai... Esses dias eu vi um pastor dizendo, é até engraçado esse texto, ele estava pregando e eu assisti nele no YouTube, né? Ele pregando, ele disse, irmãos, o cara foi lá para o motel depois de 30 anos e teve lá um deslize na fé dele, mas ele foi bom crente em 30 anos. Primeiro que não tem bom crente, né? Mas ele foi lá para o motel lá. Ele foi, lá no motel ele morreu. Ele foi para o inferno ou para o céu? A igreja responde, para o inferno. Ele, claro que foi para o céu, irmão. Chegou lá com a calça na mão. Então tem gente pregando que crê que o arrebatamento é para qualquer um que levantou a mão um dia na igreja e aceitou Jesus. Eu não creio nesse negócio. Eu também não. Eu acho que você tem que santificar a sua vida, tem que pedir perdão. Qualquer que seja o pecado, Jesus te perdoa. Mas você tem que se arrepender e deixar. Perfeito. Porque quando Jesus vier, quem tiver com as lâmpadas cheias de óleo, vai subir. Perfeito. Pastor, vamos fazer aqui a última pergunta e depois falar aqui de algumas coisas do nosso ministério. E nós vamos deixar um pouco o gostinho de Quero Mais para as outras duas da série. Muito bom. A oportunidade que Deus nos deu nessas lives, né, pastor? Quando é que maravilhoso. as pessoas teriam Olha essa aí, oportunidade? 1.500 pessoas, fora as que já passaram. É uma Nosso bênção. Deus, é indiscutível. Pastor, eu ouvi o senhor... O senhor me deu um comentário no telefone, muito interessante, nós vamos falar sobre ele agora. Eu ouvi um grande amigo nosso de Goiânia, pastor Aloysio Silva, da Igreja Videira, e o pastor Aloysio mencionou uma coisa e eu parei para refletir. Ele disse o seguinte, irmãos, nós já estamos vivendo o sistema do anticristo. Essa maneira que a ONU controla o mundo hoje, do povo dá ouvido a tudo que a OMS diz. Agora usa máscara, agora não precisa. Agora a máscara tem que ter 3 camadas. Podia ser caseira, agora já não pode mais. Quem não é assintomático não transmite, agora transmite. Ou seja, ela sempre fala uma coisa e volta atrás, e o povo pega aquilo como lei. Então, como o mundo aprendeu a obedecer à ONU de cabeça baixa, e qualquer governo que vai contra, ele é idiota, ele é um estúpido, e a mídia, etc. Ele disse o seguinte, eu concordei com ele nesse ponto, e aí o senhor vai citar aquela CEO famosa, que isso é muito importante, porque existe uma diferença entre o anticristo histórico e o anticristo escatológico. De anos em anos, séculos em séculos, o espírito do anticristo veio em alguns homens. Não, o espírito do anticristo está desde a época de Paulo. Perfeito, perfeito. Napoleão teve o espírito do anticristo, com toda a sua maldade, Hitler. Mas o anticristo escatológico, a pessoa, ele veio no final dos tempos. Mas hoje nós temos todo o sistema do anticristo montado, ou seja, só falta ele, mas o pano de fundo, a cama está pronta para ele. O senhor concorda com isso? E aí o senhor também fale dessa 100%. que falou. 100%, porque ele só tem 7 anos. Ele não vai ter tempo de implementar do zero. O circo está armado, já está completo. Já está completo, só precisa tirar a igreja daqui. Porque a igreja ainda tem gente nos postos de liderança, nas nações. Você tem deputados, senadores, vereadores, você tem juízes, você tem pessoas importantes, você tem grandes empresários cristãos. Esse povo, ele é um incômodo. E espiritualmente, Satanás, ele está manietado. Ele não consegue implementar, porque quem permite que ele faça isso é Deus. E a Bíblia diz que isso não vai acontecer antes da igreja ser retirada. Agora, o sistema está pronto. Até essa questão da marca já está pronta. Isso já está pronto. Quando a igreja for arrebatada, no dia seguinte começou a implantação de tudo isso. A criação do governo mundial está aí. Essa CEO, ela recebeu um prêmio de uma das maiores, das 100 CEOs do mundo. Eu estava traduzindo nesse grupo do GKPN e eu agradeci a Deus, porque eu gosto muito de economia, eu leio muito a revista Economist, que é uma revista de economia maravilhosa lá
da Inglaterra, né? Mas eu traduzindo aquela mulher, eu falei, e para mim traduzir o americano é o mais fácil, porque o meu inglês é o inglês americano, né? Mas ela falava termos assim tão difíceis que eu falava, meu Deus, você me ajuda aqui, né? E ela estava naquele altíssimo nível e tal, só que de repente o líder lá do nosso grupo, né, o Elias, fez uma pergunta para ela sobre a questão da igreja, como que a igreja vai viver nesse ponto. Ela falou, olha, gente, o que eu posso dizer para vocês é que o que está acontecendo na economia do mundo quebra todos os modelos que existem de economia. Porque na economia, mesmo no crash de 29, quando a bolsa sobe, o dólar desce. Quando a bolsa desce, sobe o dólar, sobe o petróleo, sobe o ouro, que são as commodities. Ela falou, o que está acontecendo agora é que está tudo subindo. Está subindo o petróleo, está subindo o dólar, está subindo o ouro, está subindo... ninguém sabe o que está acontecendo. Ela falou assim, às vezes, eu não quero nem pregar aqui, mas ela falou, às vezes eu tenho a sensação que nós estamos chegando perto do que a Bíblia fala, de que os pastores falam, o governo do anticristo. Porque está ficando... Falou isso. E eu que estava traduzindo, e todo mundo ali sabe que essa é a minha mensagem, eu falei, gente, eu te prometo que ela está falando isso mesmo. Mas tinha um monte ali de gente que falava inglês, né? Aí só faltou dar um glória a Deus ali. Ela falou, até os meus parceiros israelenses estão falando que o Messias vem nos próximos 10 anos. O mundo está esperando. Os judeus estão esperando um Messias que vai ser o anticristo. Eles vão acreditar nele. Entendeu? Porque primeiro eles vão ser enganados, né? Vão assinar um acordo de paz. No meio da tribulação é que eles vão cair a ficha e vão se voltar contra ele e vão ser perseguidos. Mas a verdade é que o pano de fundo está pronto. O mundo está esperando esse grande líder mundial. Eu vi não vou lembrar o nome dele, mas é um economista inglês, que quando teve a crise de 2008, né, da Bolsa, do real estate, que é do setor imobiliário, ele disse o seguinte, naquela época, a crise era financeira, a solução era financeira. Esta crise não é uma solução financeira. A única maneira de se resolver isso é se criar um governo mundial para gerenciar a crise em todas as frentes que ela apresenta. Meu Deus. Se me pedir uma sugestão, como me pediram na época, e eu sugeri que os bancos centrais pudessem ajudar as empresas para elas não quebrarem, se alguém me sugerir o que você aconselha, eu diria, crie-se um governo mundial temporário para dirigir essa crise. Cara, eu vi ele falando isso. Uma entrevista, se não me engano, na própria CNN. Meu Deus. Então, assim, o mundo já está falando do governo mundial. Entende? E hoje, o que acontece, pastor? As não querem mais saber de ter a sua própria, vamos dizer assim, o seu próprio país, proteger a si mesmo. Vê nos Estados Unidos. O Trump está falando America First. Ele está querendo proteger os Estados Unidos, entendeu? Fechar as fronteiras para imigrantes ilegais. E o que o povo está tudo contra? Ela falou isso, essa CEO. Ela falou, se ganhar a esquerda, eles vão fazer de tudo para o dólar cair para se ter uma moeda mundial. Ela falou isso, meu irmão. Uma mulher que é, sabe, uma das maiores CEOs do mundo. Uau. Eu falei, pô, então, que bom, né? Porque quando eu falo isso, alguns pastores falam, ele está sendo exagerado. Pastor, então esse negócio de quebrar a economia global não é coisa de teoria de conspiração. Mas vai ter que quebrar. Vai ter que quebrar. Olha, o Rockefeller, o primeiro dos magnatas, ele falou assim, não tem melhor jeito de ganhar dinheiro do que quando as pessoas sangram. E o George Soros também tem essa teoria. Não, os globalistas todos têm essa teoria. Por que eles querem quebrar a bolsa? Porque vão cair os ativos, as ações, eles vão comprar lá embaixo. Entendeu? Esses caras são os caras que vão criar um mecanismo de dominar o mundo e vão escolher alguém para ser o líder deles. É o anticristo. Alguém carismático e etc. E não somos nós que vamos falar quem será. Não tem como a gente saber. Não.
Se alguém falar, vai estar mentindo. Vai estar mentindo. As pessoas perguntam, como é que eu vou saber? Quando você vira alguém assim, Você vai saber. tratado de paz, Vai saber. de 7 anos entre Israel, entre árabes e cristãos, aí você pode dizer, o líder disso aí, quem está capitaneando isso aí é o cara. Por isso que é importante você assistir sempre o canal do Pastor Lamartine, nosso canal. Ouça, prestigie o seu pastor da sua igreja, por mais simples que seja, mas também ouça mestres, para você não ser pego de surpresa. Pastor Lamartine, nós vamos continuar durante a semana, vamos falar muito sobre o arrebatamento, e na próxima live nossa, nós vamos trazer alguns fundamentos, porque o senhor é um greguista, o senhor é professor de grego. Por quê? Não vamos falar nada agora não, mas por que você tem que crer, irmão, no arrebatamento pré-tribulacional? Por quê? Vamos trazer linguisticamente e historicamente. Nós somos acusados de ser uma doutrina nova e etc. Mas não tem nada Não, os pais da igreja eram pré-tribulacionistas. Exatamente. Então, isso tudo nós vamos trazer na quinta-feira, às 10 horas da noite. Pastor Lamartine, fala então rapidinho para nós. Olha como é importante sobre o seu canal, os seus melhores livros, se eu tiver algum aí. Gente, o meu canal do YouTube é Lamartine Pozella, como está escrito aí. No meu canal do YouTube, gente, eu tenho mais de 600 vídeos, eu tenho vídeo de tudo que você imagina, eu tenho vídeo sobre o céu, tenho sobre o inferno, sobre teologia, eu tenho vídeo escatologia, você tem mais de 20 vídeos. O que eu quero pedir a vocês? Que vocês se inscrevam no canal e que compartilhem as mensagens. Hoje, Deus está me dando a graça de estar atingindo 7 milhões de pessoas por mês. Gente, no mundo inteiro. Quanto mais gente compartilhar, mais a palavra vai para longe. Então, esse é o primeiro pedido. Quanto ao meu livro, o livro que está vendendo agora é Apocalipse, a maior profecia do mundo, da Editora Vida, está em muitas das livrarias, mas também está em todas as plataformas digitais. Eu tenho muitos outros livros, tem um que eu escrevi para não crentes, é O que não me contaram sobre Jesus, também tem nas plataformas digitais, foi lançado pela MK, né? E tem vários outros, mas esses só tem presenciais, não estão ainda na plataforma. Deus te abençoe. Que bom que você ficou aqui com a gente até agora. Muito obrigado. Obrigado, pastor, por estar cedendo aí, fazendo esse convite tão bacana. Amém. Eu também gostaria de convidar vocês para acessar o nosso site, editoravem.com, ou nós lançamos agora um curso para ministros de libertação, para ensinar os irmãos a ter sobre como ministrar. Uma vez eu fui num culto, a gente vai ministrar em vários cultos, gente dando bibliada para expulsar demônio. Esse dia eu vi uma pessoa dando o endemoniado para beber óleo. O senhor já viu muito isso também, né? Só demônio puxando o cabelo. Então a gente decidiu fazer um curso. Eu escrevi um livro, gente, com mais de 400, quase 400 páginas, Uau. 1.500 ensinos. Eu estou mandando para o seu endereço, pastor. 1.500 estudos que eu fiz, uma bibliografia de 170 livros. Quase 400 páginas, Anjos e Demônios. Que coisa linda. Completamente linguístico, você pode adquirir e também se inscrever no nosso Instituto sabedoriagraca.com. Pastor Lamartine, que alegria, pastor. Honra para mim, viu? Isso é um queridaço. Já fiz um amigo. Já somos. Quando o Subirá me ligou, falou, você pode? Eu falei, Subirá, você indicou, cara, deve ser gente muito boa, porque você só tem amigo legal. O Luciano, ele é cheio de amigos, mas ele só indica amigos legais. Não, eu falei, pode falar que tô dentro. Tá bom, meu pastor. Até quinta, um abração, pastor. E um dia nós vamos fazer a recíproca, viu? Quero te trazer no meu canal. Pronto, só o senhor gritar lá e vai ser aí a honra vai ser assim toda minha. Tá bom, então, querido. Um abraço, um beijo para todo mundo, viu? Amém, pastor. Fique com Deus. Até quinta, então. Até quinta.